Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo com o DG, com o nosso querido CEO Douglas Roberto. Tudo bem? Tudo mais bem? Uma vez por aqui. Mais uma vez, e hoje ele vai dar mais uma aula pra gente, com certeza. Douglas, hoje a gente vai falar sobre como uma pessoa que já está em solo americano pode manter o seu status legal nos Estados Unidos. A gente sabe que surgem muitas dúvidas e é através da mudança de status ou extensão de status. Inclusive tem novidade aí anunciada pelo USCIS, mas eu jogo a bola pra você. Top, muito bom. A gente já começa com a corda Já toda, começa, né? com tudo. Legal. Bom, tem novidade sim, a gente vai falar já. Quem já está em solo americano, entrou no país, evidentemente, legalmente. Sim. Porque se você entrou no país pela porta dos fundos, né? Se você invadiu a fronteira americana, não é com você que a gente está conversando, né? A gente está falando com você que entrou legalmente no país. Aliás, a Conexão Américas, ela não aconselha de forma alguma você ingressar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país de forma ilegal, né, Jéssica? A gente sempre indica que você ingresse no país pela porta da frente. Com certeza. Ok? Você não gostaria de que uma pessoa que não foi convidada entrasse na sua casa, não é verdade? Então, um intruso na sua casa, ele não é bem-vindo. Imagino que ele não seja bem-vindo. Então, por isso que a Conexão Américas desaconselha qualquer aventura com coiotes, entrando pela fronteira com o México, entrando por água, através de embarcações clandestinas, nada disso. Você deve ingressar legalmente nos Estados Unidos ou em qualquer país que você queira visitar. Bom, você entrou como turista. Vamos imaginar que você tenha entrado como turista, geralmente é o visto B1/B2, Turismo e Negócios. Bom, se você ingressou no país como turista e agora decidiu que quer ficar mais tempo ou precisa ficar mais tempo, você precisa aplicar uma extensão de status, uma extensão. Por quê? Quando você entra nos Estados Unidos, Jéssica, o CBP, que é o Controle de Fronteira americano, eles geralmente, eu já vi dar menos tempo, tá? Mas geralmente eles concedem 6 meses para você ficar legalmente no país. São casos de vistos de não imigrante, certo? Exatamente. Você não vai residir no país, vai apenas visitar, passar um tempo lá. Exatamente. Então, como você entrou como turista, geralmente você recebe 6 meses para ficar no país. Isso é uma dúvida comum, porque a pessoa olha o passaporte dela e diz assim, ué, mas o meu visto está válido por 10 anos. Confunde. Aí ela fica confusa. Muita gente não tem esse conhecimento de que, embora o seu visto de turista esteja válido por 10 anos, não significa que você pode ficar 10 anos ininterruptos nos Estados Unidos. Vai depender do tempo que a imigração vai te dar, né? Exatamente. O fato de você ter obtido um visto com validade de 10 anos significa que durante esses 10 anos você pode ir e vir nos Estados Unidos. Agora, existem regras, né? E você não pode ficar lá ininterruptamente. Você precisa observar o prazo de permanência concedido pelo CBP na fronteira. Cada vez que você for. Exatamente. Então, porque esse prazo pode também mudar. Pode, a cada viagem. Sim, pode. Se o oficial de fronteira observar que você está ficando mais tempo em solo americano do que no seu país de origem, isso pode ser um problema. Acende um alerta, um red flag, e ele começa, aí começa aquela história da salinha, vai para a salinha para uma inspeção melhor, mais profunda, e aí o oficial pode, na salinha, recolher os telefones, dar uma olhada nos aplicativos, ver se você estabeleceu algum tipo de conversa no sentido de residência no país, de procura de emprego, essas coisas, que podem identificar uma dupla intenção. E se ficar conflagrada a dupla intenção ou configurada a dupla intenção, você será removido do país imediatamente. Já era. Dali mesmo do aeroporto, você volta para o Brasil. Então, chegou no país legalmente, como turista, precisa ficar mais tempo,
então você precisa aplicar um pedido de extensão de status, que é representado por esse formulário aqui. 539. É o formulário I-539. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera, que vai dar um zoom. Esse é o formulário I-539 que precisa ser preenchido. Repara que ele não é só uma página. Ó, tem várias páginas aqui, certo? Então é um formulário... Bom, é um formulário que muda. Sim. Todo formulário da imigração passa por mudanças rotineiras, né? Hoje ele tem 7 páginas. São 7 páginas para serem preenchidas. Você pode apresentar isso, enviar isso para a imigração pelo correio, ou você pode fazer online. Poucos processos administrativos, junto ao USCIS, podem ser protocolados online. A maioria deles tem que ser protocolado pelo correio. Sim. Aqui eu tenho uma dica. Não sei se você quer ouvir a dica agora. Eu quero, e todo mundo quer também, com certeza. Então vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar que você esteja sozinho ou sozinha em solo americano. Preenche o formulário online, faz a aplicação online. Ok? Vai pagar apenas uma vez a taxa que hoje, na data dessa gravação, hoje é $370. Esse formulário aqui, esse pedido de extensão, custa $370. Seja para extensão ou mudança de status, o valor do formulário é o mesmo. E o formulário, inclusive, é o mesmo. O formulário é o mesmo. Claro que vai modificar uma outra resposta em razão da motivação do pedido. Sim. Se o pedido é uma mudança de status, uma outra resposta que vai ser alterada. Mas é o I-539 também. É o mesmo formulário. $370, seja para extensão, seja para mudança de status. A mudança de status implica em outros gastos, que uma outra hora a gente vai falar sobre ela. Mas a extensão custa $370. Agora, aqui vai a dica. Vamos imaginar que você esteja acompanhado de um cônjuge e filhos. E mesmo que não tenha filhos, já começa a ficar mais caro quando você aplica online. Por quê? Porque online é $370 por aplicante. Sim. Então imagina, $740 de taxa para um casal. Se você aplicar pelo correio, você vai pagar uma taxa apenas. Gente, dica de ouro. Essa dica já vale pelo menos $370 já tá valendo o vídeo, para quem está interessado. Pois é, imagina uma família com um casal, 2, 3 filhos. 3 filhos. Olha quanto a pessoa vai economizar se ela seguir a dica. Sem dúvida. Porque você preenche o formulário I-539 para o aplicante principal e você vai preencher os demais formulários para os dependentes. O que não é possível ainda, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, não é possível fazer online, mas é possível fazer pelo correio. E aí você paga uma taxa apenas do I-539, manda todo aquele formulário, envia também para a imigração os documentos evidentemente traduzidos e envia para a imigração também uma carta, uma declaração ou uma petição justificando o pedido da extensão. Sim. Por que você precisa daquela extensão? Não é somente preencher o formulário e mandar. Claro. Certo? Pode dar preguiça, a gente sabe que tudo online é mais prático, porém, vale economizar esse valor. Porque de qualquer forma ela vai preencher o mesmo formulário, seja aqui escrevendo, seja digitando, ela vai preencher da mesma forma. Só vai mudar a forma de envio. A forma de envio é que é diferente. Maravilha. Mas a economia vale a pena. Claro que vale. Douglas, já adiantando, eu vou fazer algumas perguntas na sequência. Todas foram enviadas pelos nossos seguidores, então vamos caprichar nas respostas. Antes das perguntas, você repara que eu não contei a novidade. Sim, a novidade. Porque eu deixei para você falar. Qual é a novidade? A novidade é que, a partir do dia 1º de outubro, quem aplicar para uma mudança de status ou extensão de status está isento da biometria. Então, isso certinho? Falou certinho. Por quê? Porque além dos $370, os aplicantes mais uma taxa. Tinham que pagar $85 por pessoa, independente de ser aplicado pelo correio, de ser enviado pelo correio, ou online, independente. Era $85 adicionais, quer dizer, os 370, mais 85 por pessoa.
independente da modalidade de envio, tá? E isso não será mais cobrado pela USCIS a partir do dia 1º de outubro. Então, enviou pelo correio. A partir do dia 1º de outubro, já não tem mais taxa de biometria, não paga também por mais uma pessoa, né, que faça parte da sua família. Essa é a dica, isso aí já está valendo. Já tem bastante dica. É verdade. E outra coisa que eu ia falar também é deixar claro para vocês que todas as perguntas que eu fizer aqui, as respostas, elas valem tanto para casos de extensão de status como para casos de mudança de status. Então, vale para os dois. Ok. Perfeito? Então, vamos lá. A primeira dúvida é, quando devo iniciar o processo de extensão de status? Bom, você não deve, eu prefiro responder assim, ó, você não deve fazer. Não deve fazer é aplicar um pedido de extensão antes de 90 dias. Eu sugiro que você não faça. Desaconselho qualquer pedido de mudança de status ou extensão antes de 90 dias. Porque existe uma regra de dupla intenção. Sim. Né? É discricionário, mas o oficial de imigração que receber aquele pedido pode interpretar que houve uma dupla intenção. Você entrou no país dizendo que ia turistar e agora, uma semana, 2 semanas, 1 mês depois, você já pede para mudar o status para estudante, por exemplo. Imagina, a imigração permitiu que você permanecesse por 6 meses nos Estados Unidos. E aí, com 30 dias, 1 mês, você já decide que quer ficar mais tempo. Quer ficar mais 6? Você nem curtiu ainda os primeiros 6 meses. Alguma coisa estranha tem aí. Não deu nem para aproveitar, né? Então, não vale a pena a pessoa aplicar antes de 90 dias. E depois de 90 dias? Pode aplicar, observando que o seu limite está dentro dos 6 meses. Então, de 90 a 180 dias, você tem, nessa janela, você precisa aplicar a extensão. Mas isso também pode variar dependendo do tempo que a pessoa recebeu da imigração, né, de permissão para ficar lá. Exatamente, correto? Exatamente. Porque 3 meses, 90 dias, né, você pode dar entrada, por exemplo, se você recebeu a permissão para ficar lá por 6 meses. Mas e se você recebeu para ficar só 3 meses? Como é que faz? Exatamente. Douglas? Aí você espera, na minha opinião, você deve esperar pelo menos 30 dias, sabe? Para que você envie o seu pedido para a imigração. Maravilha. Porque aí a regra é o bom senso. É o bom senso. Se você recebeu um tempo menor, eu já tive um caso aqui de um cliente que recebeu 15 dias. Nossa. Ele já tinha ido, naquele ano, ele já tinha ido aos Estados Unidos várias vezes. Então, na última entrada dele, o oficial deu só 15 dias. Caramba! Então, com menos de 15 dias, ele precisava ficar mais tempo. Com 10 dias, a gente já ingressou com um pedido de extensão para ele. Ia dar só para aproveitar os parques ali de Orlando mesmo e tchau. Verdade. Vamos lá. Segunda dúvida. Quais documentos e informações são necessários para solicitar uma extensão de status? Então, são documentos de identificação, como passaporte, certidão de nascimento para menores de idade, certidão de casamento. Não, aliás, certidão de nascimento não só para menores de idade. Para eles sim, óbvio, mas para solteiros, né? Se você é solteira ou solteiro, vai precisar da certidão de nascimento. Se não, se é casado, certidão de casamento. Comprovante de residência dos Estados Unidos e comprovante de residência do Brasil, né? Se você estiver na casa de alguém, por exemplo, você vai precisar que essa pessoa faça uma declaração dizendo que você está morando lá temporariamente, né? Você vai precisar também de documentos que demonstrem que você tem capacidade financeira para se manter no país por mais tempo sem necessidade de trabalhar, né? Sem ser um peso para os cofres públicos. Você não... É bom quando você tem um plano de saúde, seria importante, um plano do Brasil mesmo, que tem cobertura internacional, manda também um plano de saúde. Você pode enviar uma cópia da apólice, você pode enviar uma cópia da carteirinha para a gente anexar no teu pedido, porque demonstra que até se você ficar doente você não vai ser um peso para os cofres públicos. Então, isso é importante.
demonstrar para a imigração que você não tem interesse de ser pesado ao governo americano. E outro fator importante é você demonstrar que pretende voltar para o seu país de origem. Se você puder, apresenta uma reserva da sua passagem de volta. Se você também tiver uma empresa no Brasil, apresenta também o contrato social da empresa, o CNPJ da empresa, demonstrando que você tem lá uma atividade que te aguarda, né? Você já tem a sua atividade profissional que te aguarda seu retorno, o seu emprego, alguma coisa que demonstre que você tem no Brasil o seu emprego ou a sua empresa aguardando o seu retorno. Então, tudo que você puder apresentar nesse pedido de extensão, quanto mais evidência, melhor, para demonstrar sua intenção de retornar ao país de origem, vale. Show de bola. Douglas, próxima. Posso trabalhar ou estudar enquanto aguardo uma decisão sobre minha extensão de status ou mudança de status? Porque lembrando que todas as respostas valem para os dois casos. Então, trabalhar não, né? Trabalhar não, porque você não tem uma autorização de trabalho, uma permissão para trabalho. Então, você não pode trabalhar. Estudar, você pode estudar desde que não naquela escola. Porque se for uma mudança de status para estudante, você só pode começar a estudar naquela escola para onde você aplicou a mudança de status, você só pode começar a estudar quando for aprovado e se for aprovado. Né? Quando você receber essa decisão da imigração, vai na escola, apresenta a Approval Notice, você vai receber um documento da imigração chamado Approval Notice. Leva esse documento na escola e a escola vai determinar o início do teu curso. Aí você vai poder estudar. Enquanto isso, você precisa, de fato, aguardar a decisão do USCIS. Não tem jeito. Não tem como trabalhar, então nem pensar. Maravilha. Douglas, posso viajar para fora dos Estados Unidos enquanto aguardo uma decisão sobre minha extensão de status ou mudança de status? Infelizmente, não. Tem que aguardar no país. Quietinho. Exatamente. Pacientemente. Tem que aguardar. Você até pode sair do país, mas você vai perder o pedido que você fez, por exemplo, de mudança de status. Perde porque eles entendem, a imigração entende que você abandonou o pedido. E aí só vai ter oportunidade novamente quando entrar de novo no país. Exato. Esperar o tempo necessário para dar a entrada, como a gente falou, tem que ter o bom senso e tudo mais, tudo que já foi dito. Exatamente. Então, assim, pedir uma mudança de status para estudantes. É um turista e agora quer estudar. Aí você ingressa com aquele pedido de mudança de status. E aí você sai do país, por qualquer que seja a razão, a imigração entende que você abandonou o caso e aí zerou o jogo. Eu acho que seria importante também a gente dizer a diferença entre ajuste de status, que a gente fala muito quando a gente trata dos processos de green card, né? E mudança de status, né? Porque a mudança de status, ela se aplica àqueles que são não imigrantes, e querem mudar o status para um outro processo, um outro visto de não imigrante. Para ficar mais um tempo lá, mas você não quer morar lá, não tem interesse. Exatamente. Você não está declarando a intenção de residência permanente no país. O ajuste já é para casos de residência permanente. Exatamente. E eu vou te falar mais. Na mudança de status, mesmo que ela seja para um visto de trabalho temporário, o nome já diz, trabalho temporário. Quando terminar, você tem que voltar para o seu país de origem. Você está declarando que tem intenção de sair dos Estados Unidos. Então, ele continua sendo um processo de não imigrante, um visto de não imigrante. Então, quando você muda de um visto de não imigrante para um outro visto de não imigrante, isso é uma mudança de status. Quando você já tem um visto de não imigrante, mas pretende aplicar agora para uma residência permanente, para viver lá, para viver permanentemente no país, aí é um ajuste de status. Essa é a diferença. Muito bem. Douglas, o que acontece se a minha extensão de status for negada? Bom, se você tiver esses processos negados, então você vai ter ainda um tempo para entrar com uma motion, né, ou uma apelação, se não, deixar o país, infelizmente.
Normalmente isso dá para ser... É reversível? Depende do caso. Tudo é passivo de reversão, né? Mas há casos e casos. Aí não tem jeito. A gente tem que avaliar um a um. Não tem receitinha de bolo. Não tem. A pessoa, quando ela recebe uma negativa, uma decisão de negativa, ela é convidada a sair do país imediatamente, né? Se ela não sai, inclusive na decisão de negativa, vem um comunicado dizendo que se ela não sair do país, ela pode ser submetida a um processo de remoção, né? Isso seria muito ruim. Com certeza. Né? Então ela até realmente... para quem quer voltar. Exato. Então para ela não fechar as portas dos Estados Unidos para ela realmente tem que ser obediente àquela determinação. Ou ela ingressa com pedido de motion, né, pedindo uma reconsideração da decisão, e aí ela tem que explicar a motivação, dar explicações bastante consistentes para o USCIS, reconsiderar a decisão, né, ou realmente sair do país e tentar novamente fora do país um outro tipo de visto, ou ao regressar aos Estados Unidos, tentar novamente um pedido, zerar o jogo, né? Tentar novamente esse pedido de extensão. Entrar em contato com a Conexão Américas. Exatamente. Aqui nós temos profissionais para ajudar em qualquer tipo de caso. Exatamente. Quase qualquer. Eu diria que né? Quase todos, né? Sim. E nossa última é: como faço para renovar minha extensão ou mudança de status quando ela estiver prestes a expirar? Então, tem que ingressar com pedido de renovação. Por exemplo, se você fez uma extensão, você tem que ingressar com um novo pedido de extensão. Seria um segundo pedido de extensão. Tem um limite? Quantas vezes você pode dar entrada? Então, não tem um limite estabelecido na regra administrativa do USCIS. Porém, o bom senso estabelece limite. Sim. Se você ingressa com um terceiro pedido, eu, por exemplo, aqui no escritório, eu desaconselho todo cliente que pede para a gente ingressar com um terceiro pedido de extensão. A gente agora, inclusive, tem solicitado que o cliente assine ou dê um aceite eletrônico que ele está ciente dos riscos que é fazer um terceiro pedido de extensão. Ora, você pensa comigo, você ingressou no país como turista, já ganhou 6 meses. Aí você faz um pedido de extensão, você tem mais 6, um ano. Sim. Aí você ingressa com o segundo, você tem mais 6 meses, quer dizer, 1 ano e meio. E agora você vai fazer um terceiro pedido para completar 2 anos. Às vezes na cabeça da pessoa aquilo é mais fácil, é um caminho mais fácil para ela conseguir ficando, mas não é assim. Aí, se você quer realmente ficar por muito tempo lá, é melhor pensar em um outro caso de um visto de imigrante, de fato. E a gente tem observado uma crescente importante nesse terceiro pedido de extensão. Por isso que aqui na Conexão Américas, o cliente, quando insiste, teve um cliente agora recentemente que disse: não, tá tudo bem, eu escutei minha amiga, meus amigos, tá todo mundo dizendo que tá tudo bem. Então tá tudo bem, a gente faz a gosto do freguês. Mas então assina aqui um termo de responsabilidade, um aceite eletrônico de que você está ciente dos riscos, porque a gente lida com o ser humano há tantos anos, eu tenho 48 anos, a minha vida inteira foi trabalhando com o ser humano. E eu sei que depois ele vai dizer que ninguém avisou, ele vai ter uma crise de amnésia e ele vai dizer que ninguém me disse nada, que ninguém falou nada, que ninguém me avisou. Então agora o cliente a gente só faz o processo, o terceiro pedido de extensão, se ele assinar esse termo, se ele dá o aceite eletrônico. Porque pode chegar uma hora que você não vai ter nem mais o seu visto concedido. Exato. E o que acontece, Jéssica, é que nós não podemos ignorar que do outro lado existe um oficial experiente, existe um profissional do USCIS que não é bobo. É isso que eu ia falar, eles não são bobos. Não é pelo bobo. contrário, são bem rigorosos. E ele sabe que, ele olha teu histórico, poxa, você já ficou 1 ano e meio turistando, que período sabático grande, né?
E agora você quer mais 6 meses? Normalmente é um ano sabático, não 1 ano e meio, 2 anos, e por aí exato. vai. Então, você tem que ter muita prudência para fazer com muita prudência um terceiro pedido. Eu não faria, tá? Não faria um terceiro pedido. Se fosse para mim, eu não faria um terceiro pedido. Ah, mas a minha colega, sempre tem um colega, né? Não, a gente tem que seguir a voz da experiência. A minha colega fez e deu certo. Isso não é padrão. Sim, pode ter dado certo. Eu já tive clientes aqui, Jéssica, que ele aplicou 4 pedidos de extensão e foram aprovados. Nossa. No meio desses 4 pedidos de extensão, ele aplicou um pedido de mudança de status para estudante. Na época, era obrigatória a aplicação do pedido de extensão enquanto você aguardasse a decisão do USAS quanto ao pedido de mudança de status para estudante. Entendi. Então, enquanto estava lá em análise e vinha demorando 1 ano, às vezes mais de 1 ano, você tinha que aplicar as extensões. Sim. Hoje não mais. Quando você aplica um pedido de mudança de status para estudante, você não precisa a cada 6 meses ou perto de vencer o teu 6º mês adicional, né? Sim. Você tinha que aplicar mais um pedido de extensão enquanto o seu pedido de mudança de status ainda estava em fila de análise. Isso não é mais necessário. Né? Você já pode tem aplicar. O direito de ficar. Já te dá uma estadia autorizada enquanto você aguarda o pedido de mudança de status. Para a gente melhorou, para o cliente. Sem dúvida. Então, assim, menos trabalho também. A gente tinha que ficar monitorando isso e menos gasto para o cliente, menos aborrecimento. Isso foi ótimo. Então, esse cliente, à época, aplicou 4 pedidos de extensão junto com um pedido de mudança de status. Os 4 pedidos foram aprovados e o pedido de mudança de status também foi aprovado. Ok, mas isso hoje não funciona mais. Aplicar 4 pedidos de extensão, o terceiro pedido de extensão já é muito provável que esse peticionário receba uma RFE, uma Request for Evidence, solicitando mais evidência de que você realmente está turistando. E sabe o que eles pedem, Jéssica? Bilhete de parque. Bilhete de parque, bilhete de museu, de cinema, de restaurante, fotos, depoimento de pessoas que passearam, que podem testemunhar que de fato você estava turistando no país, evidências de que você realmente estava visitando o país em turismo, evidência de que você ficou hospedada em hotel, em algum hotel, passagem aérea de um estado para outro ou locação de veículo, sabe? A imigração vai querer entender se realmente você está turistando no país. Atitudes que um turista normal teria. Exatamente. E aí, quando a pessoa não tem isso para apresentar, geralmente esse terceiro pedido é negado, né? Infelizmente, mas é assim, gente, tem que aplicar para uma residência permanente, tudo depende do caso. Depende. Maravilha. Tem que procurar a Conexão Américas para a gente entender o caso. É uma equipe especializada, exatamente. Enfim, que não é tão simples quanto parece, quanto dizem por aí na internet. É bem mais complicado. A vida real é diferente. Exatamente. É muito diferente do que se apresenta em Instagram, YouTube, até porque a gente não tem muito tempo para falar sobre o assunto. E dependendo do caso, muda, sabe? Então não dá para a gente abordar todos os cenários aqui. Claro. Então é por isso que a pessoa precisa procurar um especialista. Maravilha! Nossa, amei fazer o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque vocês enviaram as perguntas e nós vamos estar aguardando novos questionamentos. Aí manda pra gente aqui nos comentários que a gente grava outro vídeo, não é mesmo? Com certeza. E a gente precisa marcar um dia para falar sobre mudança de status, porque os custos, os prazos são diferentes do que um pedido simples de extensão, né? Então já podem começar a mandar as perguntas para a gente preparar um novo vídeo muito legal para vocês. Até a próxima. Até a próxima, Beijão no Douglas. coração de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Até logo.